Bom, 9h17, chegou aquele momento, hein? Aquele tira-dúvida legal com a doutora Maria Gabriela Agapito, doutora Gabi, no quadro Lê Meu Bem. Doutora Gabi, bom dia. Bom dia, Karen, bom dia, Rogério, bom dia que todo mundo aí que tá escutando a gente. Doutora Gabi, a gente já falou nesse programa sobre guarda de pet, né? Mas agora a gente vai falar de uma guarda Isso que aí. não é de pet, é uma que é um pouco mais complicada, né? Ó, veio o Dia das Mães, né? Essa coisa do filho, filha, convivência. Falei, ó, vamos falar sobre guarda, né? Maravilha. Que tá aí uma dúvida aí que aparece todo dia na Defensoria Pública. Alguém querendo saber alguma coisa sobre guarda. Então vamos pro beabá primeiro? O que é guarda, doutora Gabi? Então, gente, guarda, assim, ó, falando de forma bem simples, assim, é o cuidado, né? Tudo que você tem que ter em relação, né, ao seu filho e filha, mas, na verdade, o principal mesmo é a responsabilidade que você tem ali com seu filho ou filha de decidir sobre questões importantes da vida dele. Então é muito mais a ver sobre a decisão sobre a tomada de decisões sobre o filho do que sobre com quem a criança fica. Sobre moradia, sobre a residência, não é tanto isso, é a guarda, assim, é você, o que você vai decidir ali, sobre onde o seu filho vai estudar, onde você vai fazer a matrícula, como é que você vai acompanhar, né, a educação dele, o tratamento médico, se acontecer alguma coisa assim, como é que vai ser, né, a responsabilização pelos atos, assim. Então é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Não é só conviver, não é só morar com a criança ou com o adolescente, né? Porque até assim é importante a gente dizer, direito também à convivência é um direito ali muito mais da criança do que propriamente dos pais. Assim, claro que os pais também têm esse direito, mas tudo é pensado, gente, no melhor interesse da criança. A criança tem direito de escolher com quem fica, doutora Gabi, na hora de uma separação? Então, a palavra dela é considerada, ainda mais quando já chega na adolescência também, assim. Então, hoje em dia, assim, a gente tem todo aí o direito voltado ali para essa prioridade e atenção, né, a criança e o adolescente, e entender, assim, qual é o melhor interesse. E a partir daí a gente tem sim que considerar nessa criança aí como sujeito de direitos, aí interpretar o que ela está querendo dizer. É claro que às vezes pela idade, né, a gente não consegue ter aquela manifestação de vontade tão clara. Então, assim, por isso que a gente, às vezes num processo que define a guarda, para a gente identificar o melhor interesse, além de considerar a palavra dela, a gente vai ter também estudo pela equipe multidisciplinar para avaliar como é que está a situação da casinha onde ela reside, desse convívio com os pais. Então é isso, assim, a gente considera assim. Quando a gente falou de pet, por exemplo, entramos no termo guarda compartilhada. E aí o pet passa lá 15 dias com o dono, 15 dias com outro dono. Essa lógica vale para a criança? Passa 15 dias com a mãe, 15 dias com outra mãe, ou 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, ou vice-versa, com os dois pais? Como é que fica essa situação? Então, o que a gente tem na lei? A gente tem na lei a definição do que é a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A compartilhada, né, eu comecei falando que guarda é mais uma tomada de decisão em relação, né, a responsabilidade de decisão em relação à criação, né, pontos chaves aí da criação de uma criança e de um adolescente. Então, se a guarda é compartilhada, o que isso quer dizer? Vamos traduzir. Que as decisões importantes, né, em relação à vida daquela criança, ela tem que ser compartilhada, tem que ser decidida em conjunto. Então, é mais isso. Então, não quer dizer, por exemplo, que a gente vai ter uma alternância, um revezamento da residência dessa criança, tá? A gente pode até ter. Mas o que a gente tem normalmente? Uma fixação da residência, né? Vamos lá, Maria se separou do José, né? E aí tem o filhinho lá, o Caio. E aí o que vai acontecer? O juiz normalmente vai fixar, tá, uma residência, fixou a residência com a Maria. Entendeu que ali tá com a rotina estabelecida, tá bem, assim... a Maria consegue
está com a criança ali, trabalha, mas a criança está na escola e depois ficar com ele, fica tudo direitinho, avaliou, tá tudo bem, tá? E aí o pai, às vezes, assim, também aceita isso, né? Fala assim, olha, não, deixa a residência fixa com a mãe, beleza. E aí o que você vai ter, né? Você vai ter aqui Maria e José. Mesmo que a residência lá do Caio seja com Maria, por exemplo, poxa, Maria está pensando em mudar, né, o Caio de escola, viu que ele não está se adaptando, não está legal. Vai conversar com o José, José, está acontecendo isso, vamos pensar aqui em conjunto. Legal a gente mudar, que tem sugestão aí de escola, vamos procurar uma escola juntos, como é que vai ser, procura aí perto de você também, e aí é isso, é a tomada de decisão. E doutora, tem uma certa idade que a criança pode escolher com quem ela quer ficar, nesse caso? Assim, quando ela já começa a se expressar melhor, assim, e às vezes assim, até um adolescente, né? Aí sim, fica mais firme essa possibilidade assim dele escolher. Mas mesmo assim, hoje em dia a gente não pensa tanto em relação à idade. A gente entendendo que a criança sim tem os interesses dela, os desejos, né? Como a gente fala assim, sujeito de direitos, né? Assim, ele sofre, né, as consequências daquela convivência e tudo mais, então a gente, assim, leva muito em consideração também o que fala. Gente, esse é o quadro Lê Meu Bem, estamos batendo um papo com a doutora Gabi, doutora Maria Gabriela Gapito, defensora pública, hoje falando sobre guarda. Mas, doutora, tem aquela coisa, né? Você ficou uma semana comigo, aí no fim de semana que vem seu pai vai te buscar. Ou você fica aqui, seu pai te busca 2 vezes por mês. Aí quando dá a data do sujeito buscar, o sujeito não vai buscar, e a mãe que às vezes tinha se programado para fazer alguma coisa, enfim, não fez. Do ponto de vista legal, como é que é essa situação de quando que um busca, quando o outro pega? Como é que isso funciona? Então, o que a gente faz normalmente? É assim, não precisa de uma ação judicial para a gente definir essa guarda e a convivência. Isso que você está falando é a convivência. Antigamente a gente falava que era o direito de visita. Só que esse negócio de visita, né, bota na cabeça das pessoas que é uma coisa assim, vou visitar. Vou visitar. Não tem responsabilidade. Aí acontece muito isso, gente, assim, vou... É teu fim de semana. Esse final de semana eu vou viajar com fulaninha, minha nova namorada. Então não vou buscar Caio. A mãe já se programou toda, assim, falou assim, não, poxa, agora aqui, vou fazer uma coisa pra mim, não. Aí pronto, aí o sujeito não aparece. Saiu. E aí o que acontece, gente? Brincando, mas assim, não, é uma questão muito séria, tem uma consequência pra criança, né? Hoje em dia a gente já, na legislação, a gente tem também já essa questão do abandono afetivo, como se fosse um ilícito, né? Se é uma coisa recorrente, entendeu? A gente acaba que a gente pode configurar isso, que houve um abandono afetivo. E aí tem que ir lá denunciar essa criatura? Você pode... O que hoje em dia acontece? Você, às vezes, fixa a multa o juiz por um descumprimento, entendeu? Reiterado. Tipo, não pegou a criança, vai lá e paga uma multa. Ou às vezes, assim, até a questão, assim... de abandonos, assim, realmente, poxa, por longos anos e tudo mais, pode até entrar com uma indenização contra esse genitor que abandonou. Às vezes já tem até ação contra a retirada do nome, né, do genitor da certidão de nascimento. Tem várias situações assim. E aí é uma questão bem complicada, porque, gente, assim, eu já falei tanto aqui sobre paternidade, né, assim, responsável, né, e não é só a pessoa não entender que não é só um dever, é muito pelo contrário, assim, a convivência com o filho, né, com uma filha, traz benefícios para essa pessoa, assim, né, como pai, falando também sobre mãe. E até eu falo assim, gente, não é perseguição aos homens, não, assim, é porque a realidade da defensoria, o que a gente vê é isso, assim, né, que são muitas mães que criam seus filhos, assim, sem uma ajuda mesmo, não, doutora, sem a parceria do genitor. Por falar nessa coisa de ajuda, vamos passar pela ajuda financeira, a pensão. Se o pai não estiver pagando a pensão dessa criança, e aí eu posso tirar o antigo direito de visita? Então, é uma dúvida super comum, Karen, super comum, né, gente.
uma coisa assim não tem nada a ver com a outra, assim. O descumprimento do dever de alimentar é um descumprimento do dever de alimentar. Do dever, assim, de alimentar, do poder familiar, da responsabilidade, tá, desse genitor. Mas ainda, se a gente pensar assim, que o direito à convivência com os pais também é um direito prioritariamente da criança, então você já começa a pensar assim, não, eu não posso deixar, né, esse pai ou essa mãe, se for o caso, assim, de ver a criança, porque é um direito dela, senão eu estou penalizando a criança. Entendeu? Senão são coisas diferentes, são coisas então. Diferentes. Você resolve a pensão lá na justiça, mas isso não pode impedir a outra parte do meu filho. A pensão, você procura a defensoria, um advogado, você vai executar essa pensão. Vai correr atrás de executar essa pensão. Até o alimentante, ele pode ser preso, entendeu? Por descumprir essa obrigação e tudo mais. Mas, assim, a convivência, pensando que é um direito da criança, prioritariamente da criança, então você mantém, tá? Agora, outra coisa, se, né, chega a um ponto, assim, que você vê que além do abandono, assim, às vezes tem uma situação, infelizmente, né, que coloca em risco, né, a criança, essa convivência, por exemplo, como o caso assim, de violência doméstica. Né? Violência doméstica, gente, não existe isso de falar assim, não, ele bate na ex-mulher, mas ele é um bom pai. Cara, não existe. Se é um agressor, existe. seu filho não precisa ter assim, contato com ele. Não precisa, até porque assim, já tem estudos assim, que falam que a criança ela não precisa nem sofrer violência diretamente, que ela já vai sofrer as consequências daquela violência com a mãe, entendeu? Ele vai ver, assim, tem questões, assim, psicológicas, assim, que geram traumas, assim, por aquela criança estar convivendo naquele ambiente. Então, assim, não existe isso, tá, gente? Então, a causa, por exemplo, de violência doméstica, ou colocar a criança em uma situação de risco pela própria violência com a criança, também são fatores que a gente vai definir ali a preferência pela guarda unilateral. E aí, voltando àquele conceito de guarda, o que vai dizer a guarda unilateral? Que as decisões mais importantes ali da vidinha dessa criança, né, e desse adolescente vão ser tomadas apenas por uma pessoa. Doutor, e os outros parentes? Vamos lá, ou em caso de o pai ou a mãe ter falecido, algo nesse sentido, ou não tá vivo em si, e os avós ou outros parentes querem ter direito de convivência com essa criança. Sim. Como é que funciona? Isso é possível? Não, é possível, tá? A gente na defensoria já, assim, não vou dizer que assim nunca acontece sim, de avós, assim, tios, assim, procurarem, mas avós, né? Procurarem a defensoria para que fosse regulamentada essa convivência também. Às vezes, infelizmente, né, o casal se separou, né, e por muitas vezes assim eles não conseguem ter um contato assim, né, que seja saudável, e acaba que a família também não consegue, né? Você acaba afastando, imagina, estão brigados, né? Aí Maria e José estão brigados, aí os avós, né, querem ter convivência com os netos, assim, eles também têm esse direito, e é também direito da criança esse convívio familiar. Então dá pra gente ajuizar a ação, e antes de ajuizar a ação, como é família, gente, assim, uma família, uma relação permanente pra vida toda, é melhor a gente fazer um acordo. E em caso de morte a tendência é a mesma, né? A gente teve um exemplo muito claro que o Brasil acompanhou, que foi logo após a morte da Marília Mendonça, o filho da Marília, com o Murilo Ruff, o pai da criança, ficou com a avó. Sim. E aí depois, por uma treta entre o Murilo Ruff e a avó, ele tirou a criança da avó, deu um quiprocó danado, porque a avó não queria entregar o menino, que a avó estaria gastando dinheiro que era da herança do menino. Nesse caso, que o avô ou a avó se tornam responsáveis em questão de falecimento, a gente tem que ir para a justiça também resolver isso? Tem que ir para a justiça. Entra numa questão de guarda normal, como se o pai tivesse vivo ou a mãe tivesse vivo. Isso é bem fundamental. Assim, nesse caso, a gente vai entrar com uma ação de tutela. Aí, que é em caso do falecimento, nessa ausência
dos pais, né, dos responsáveis, esses primários. E se tiver vivo, aí o que às vezes acontece, né? Infelizmente, a gente tem, por exemplo, caso que a mãe ela está em situação de drogadição, né? E aí o pai sumido no mundo. E a criança, enfim, fica assim, em situação de risco. Aí aparece uma avó, né, querendo cuidar dessa criança. Aí a gente vai fazer a ação de guarda, né, a guarda de terceiro. E aí até uma ação que é diferente, assim, ela vai ser ajuizada, a gente vai dar a entrada na ação, não é nem na vara de família, a gente vai dar a entrada na ação da vara de infância e juventude. Por quê? A gente, pela lei, assim, tudo mais, há um entendimento que há uma situação que está colocando em risco essa criança. Então, tem que ter um olhar ali mais cuidadoso, assim, sobre o que está acontecendo com ela. Mas aí a gente entra com a ação, normalmente, assim, já sai rapidinho uma guarda provisória e essa avó consegue representar, matricular o neto, fazer tudo, assim, em relação aos direitos dessa criança. Doutora Gabi, estamos indo para o final já do nosso bate-papo. Eu vou encerrar com uma última pergunta, que é, a pensão a gente sabe que tem uma revisão. A guarda dá para ser revisada também? Sempre, sempre, gente. Pensando aqui, melhor interesse da criança. Mudou alguma situação. Ou então, por exemplo, tem a guarda compartilhada, mas às vezes, assim, o pai fala, vou ter que me distanciar e tudo mais, vou ter que trabalhar em outra cidade e tudo mais. Vamos lá regularizar essa guarda, fica com a guarda unilateral agora. Lembrando, gente, que guarda unilateral não quer dizer que afastou a responsabilidade. Não é alienação parental também, né? Não é, nem gosto de alienação parental, assim, porque acaba que muita mulher sofre com esse argumento aí. Mas aí o que acontece? Assim, você tem a guarda unilateral para facilitar essa tomada de decisões, né, o tempo todo que você vai ter na vidinha da criança. Mas lembrando que as responsabilidades persistem. E aí você falou de viagem. Também, gente, uma coisa que confunde muito o pessoal. Tem guarda unilateral, então eu posso sair do país, morar em outro lugar, sem outra pessoa dar ok. Não pode, tá? O outro genitor também vai ter que autorizar. Senão vai ter que entrar com ação judicial para suprir essa autorização. Tem muitos casos até que ele vai para fora e não volta mais, né? Gente, aí vira sequestro, internacional, é uma confusão. Mas, não vamos entrar nisso, não. Vamos sempre tentar dialogar, porque é isso. Pensando que o melhor interesse da criança, ele pode mudar, né? Dependendo das circunstâncias, a gente a qualquer momento pode revisar a guarda e mudar também a regulamentação da convivência. Doutora Gabi, vamos para os contatos da Defensoria Pública e seu Instagram também, para quem quiser acompanhar mais detalhes sobre esse tema. Vamos embora, gente. Defensoria, www.defensoria.es.def.br. Não conseguiu anotar? Joga lá no Google, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. E aí você vai ver todos os endereços dos núcleos de atendimento. E quem manja bem aí, de internet, pode agendar seu atendimento online também, tá, pessoal? E meu Instagram, Maria Gabi Agapito. Não faço atendimento pela internet, gente, mas estou à disposição aí para falar um pouquinho mais sobre defensoria e sobre seus direitos. Maravilha, doutora Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Um beijão. Você ouviu Pão na Chapa, para sua manhã ficar completa. Um oferecimento Café Glória, tradição em café desde 1939. Apresentação, Karen Vippe.